Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Smart Talk. Eu sou Ian Baeta, hoje eu estou aqui com o Vinícius Mayrink, que é fundador do Outbound Marketing, também é CEO da Rive. Tudo bem, Vinícius? E aí, Ian, tudo tranquilo com você? Obrigado pelo convite. Imagina, meu cara, um prazer enorme ter você aqui. Hoje vai falar de um assunto que a gente gosta bastante e esse, inclusive, é o motivo que a gente convidou, né? A gente vai falar de Outbound Marketing, você que é o fundador do blog aí, eu mesmo estava conversando com você antes da gente iniciar, né? Eu sempre leio as dicas, ajuda muito o nosso time ali todo mês a conseguir alcançar a meta. Qualquer detalhe ali para o vendedor pode fazer diferença, né? A gente sabe no final do mês. Então, para isso que a gente está aqui com o Vinícius, ele é um dos pioneiros e principais divulgadores do Outbound Marketing em todo o Brasil, né? Nas principais empresas que trabalham com vendas de qualquer tipo. Então, por isso que a gente está aqui para trocar um pouquinho de ideia, falar de dicas na prática, né? Não só na teoria, que a gente sabe que é bem diferente, né? Quando a gente vai adaptar o que está no blog ali para o dia a dia, para o que acontece de fato. Quando a gente está na frente do cliente é muito diferente do que a gente está ali lendo um blog e pensando naquela teoria. Então por isso que a gente convidou o Vinícius. E antes da gente começar, eu queria que você contasse, Vinícius, como que é o seu dia a dia na Rive, no Outbound Marketing também, o que você faz. Conta aí para quem te conhece ou para quem não te conhece. Vamos lá, cara. Igual você falou, eu acho que no final das contas, uma das coisas que a gente tenta ensinar para todo mundo é que essa lógica de treino e treino, jogo é jogo, ela não pode acontecer, né? Você tem que saber treinar bem, tem que jogar bem também. Então, como consultoria, nosso trabalho hoje é ajudar empresas que estão treinando demais e estão jogando pouco. Então, aprender a vender na prática, a conseguir dar o resultado correto. E no final das contas, uma das coisas que a gente percebeu, são 3 anos hoje no mercado brasileiro falando de outbound, o maior blog do país mesmo, a gente percebeu alguns dos grandes problemas que os nossos clientes enfrentavam. Só para você ter uma ideia, hoje são mais de 300 clientes que passaram no nosso portfólio. Inclusive Smart Talk. Inclusive Smart Talk. E nesse caminho, acho que um dos grandes desafios que a gente enxergava era que, por mais que a gente desse o processo, a gente desse o treinamento adequado, ainda faltava produtividade e eficiência para esses times. Então a gente trouxe a lógica de Sales Engagement, que hoje está explodindo no mundo. Hoje, por exemplo, caiu a bomba aí, que é o pessoal da Salesloft, que é uma das referências dos Estados Unidos, acabaram de levantar $50 milhões. Então, é uma nova tendência e pra gente a nova fronteira de vendas B2B. A gente trouxe uma ferramenta pensada para o cenário brasileiro, assim como a gente fez lá atrás com a consultoria. Então, acho que falar de outbound e não falar de receita previsível, predictable revenue, Aaron Ross é difícil, né? Mas é um livro de 2011 e é um livro voltado completamente para o cenário e para a realidade americana. Então, se a gente pensa nas peculiaridades brasileiras, em como a gente compra, em como a gente vende, é muito difícil de adaptar o processo. E aí a gente trouxe uma ferramenta que também é pensada para o nosso cenário, é integrada às principais ferramentas brasileiras e por aí vai. Então, trazendo toda essa lógica para dentro de tudo isso. Então tem tudo a ver, até gostei da sua explicação, né? Porque foi além do que eu já sabia, apesar de ter participado do treinamento, acho que isso vai somar muito e acredito que o tempo todo vocês fazem você toma lá da cá do Rive e do Outbound Marketing, né? Porque um complementa o outro, os dois são importantes para o nosso dia a dia, né? Eu aprendi esse tipo de discurso com o Gustavo Caetano lá na sala, né? O Gustavo, ele era bom falar de spin-off, porque ele é um cara que tem um faro muito bom de negócio. Então ele conseguia entender, ó, tô entregando um negócio aqui, percebi que tem uma outra coisa, um problema que é muito grande para se resolver, o Gustavo conseguia ir lá e resolver esse problema abrindo uma operação nova. E o que a gente tentou fazer do nosso lado foi isso. Querendo ou não, comecei como serviço, e serviço a gente sabe que não tem escala. Eu já tinha um background, eu trabalhei na Samba com o Gustavo, né? Eu já tinha um background técnico grande, eu queria voltar pro meio de tecnologia. Então a gente já estava procurando pelo que poderia ser feito. A gente podia tentar lançar um CRM, mas é um oceano vermelho absurdo no mercado brasileiro e mundial. A gente poderia pegar uma outra ferramenta, a gente tentou entender, através da consultoria, quais eram os principais problemas que clientes nossos tinham e quais que a gente teria mais impacto ao resolver. A gente gosta de brincar, de falar de Pareto, né? O princípio de Pareto. Então vamos pegar ali os 20% de esforço para focar em 80% do resultado, e não o contrário. Então a gente falou, cara, o que falta? O que a gente não tem hoje em mãos, que nossos clientes, o nosso mercado não tem acesso, e como que a gente pode entregar isso para esse pessoal de maneira facilitada? Então por isso que a gente acaba unindo muito, é difícil separar, né? É difícil separar, eu imagino que você mais que ninguém saiba disso, né? Mas todo mundo que vende e trabalha com comercial de alguma forma
percebe isso no dia a dia, né? E foi ótimo você falar do Gustavo Caetano, que ele é nosso conselheiro também, provavelmente está assistindo aqui a gente nesse webinar, e ele fala muito do Fail Fast, né? Que é isso, cara, vamos testar, vamos adaptar, como é que a gente adequa. Você mesmo falou, né? O livro do Al é de 2011, como que a gente vai adequar isso ainda em um outro cenário lá nos Estados Unidos, né? Então, vamos testar, vamos tá funcionando, não tá, já vamos adaptar, já vamos mudar para isso. A gente gosta de seguir bastante essa metodologia que ele fala. E aproveitando, Vinícius, já gostaria de pedir para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, por favor, envie um e-mail para marketing@smarttalk.com.br, que a gente vai responder todas as dúvidas, tanto eu quanto o Vinícius, né? A gente vai poder ajudar vocês de qualquer forma, porque esse é o objetivo do webinar, né? Assim como eu falo com meus clientes, né? O objetivo é sempre ajudar de alguma forma. Se o meu produto, a minha solução está te ajudando, cara, então eu sou o cara mais feliz dessa cidade. Então a gente vai poder sempre ajudar vocês, podem mandar tudo pra gente. E já que a gente está falando desse tema assim que é muito procurado, né, que é o outbound marketing, Vinícius, pra gente iniciar assim, né, um pouquinho falando sobre o assunto, conta pra gente assim, como você define o outbound marketing, o que pra você é esse outbound marketing? Conta pro pessoal que está assistindo. A gente pode fazer a versão resumida e a versão mais completa, né? Outbound, resumidamente, é uma maneira ativa de você chegar aos seus leads, ao seu mercado, aos seus clientes. Ele vai se opor dessa maneira ao inbound, onde você constrói um ecossistema e passivamente espera que seus leads cheguem e levantem a mão. Nesse cenário, a gente vai ter uma diferenciação gigantesca entre outbound para um modelo B2B, que é o modelo de vendas de business to business, né? De empresas para as outras empresas. Ou o modelo B2C, que é de empresas para consumidores finais e por aí vai. A gente está muito acostumado, e aí falando como pessoa mesmo, né? A ver um outbound chato, então ele tem uma pecha e ele tem uma resistência de parte do mercado, especialmente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também é muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de telemarketing, que é muito chato, ninguém gosta de telemarketing, praticamente. Não conheço ninguém que fala, não, recebi uma ligação legal hoje ali, de um cartão de crédito, de alguém me oferecendo um plano novo de celular. Ninguém gosta, é natural. E isso traz uma pecha gigantesca. Não só o telemarketing, mas a gente vai ter aí, por exemplo, outdoors, banners e por aí vai, como maneira de você ativamente chegar ao seu cliente. No B2C, em vários casos faz sentido quando a gente trata de volume. Então a Coca fazer uma propaganda na Globo, ela afeta todo mundo que é público-alvo dela e afeta muita gente que não gosta de Coca-Cola, ou não bebe refrigerante, uma série de outras coisas, mas compensa. E no B2B, a gente tem um cenário onde você tem que ser muito mais assertivo e ao buscar o seu perfil de cliente, então o seu Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal mesmo, você vai ter que não só pesar volume, como pesar qualidade. Então como que eu consigo falar com o máximo de gente possível, com a melhor qualidade possível? E aí entra uma das primeiras mudanças, falando já do Predictable Revenue. Assim, o outbound do Predictable Revenue lá atrás, ele era pensado em como? Escalar de maneira sustentável o seu processo de vendas em outbound. Porque até ali, até aquele momento em 2011, os Estados Unidos sabia que inbound funcionava muito bem para escala, mas pouca gente sabia trazer o outbound para a mesma lógica. Ele ainda funcionava muito porque eles chamam de key account, né? Que é aquela conta tipo estratégica. E o outbound ainda tem esse perfil de, pô, eu quero tomar um cliente de um concorrente meu, ou eu quero entrar em um novo mercado, ou eu quero aquele cara grande. O Gustavo brinca muito da estratégia de pinos de boliche da samba. Ele pega um líder do mercado porque isso ajuda ele a tirar outros concorrentes daquele mercado. Pois é. E isso é uma maneira que, se você olha pelo processo de outbound, você foca naquele cara e você vai atrás dele. Nessa lógica, o Aaron Ross ele trouxe todo um contexto onde você, no modelo B2B, então vendendo para outras empresas, utilizaria o e-mail como uma maneira de conquistar volumes inimagináveis. O problema é, encontramos um ponto de saturação. Então a própria Salesloft, por exemplo, eles lançaram uma pesquisa recente, é um estudo com mais de 200 milhões de interações que eles têm dentro da plataforma deles. E uma das coisas que eles perceberam, por exemplo, é que hoje em dia, dos top 100 cadências, das top 100 cadências, ou seja, o que é uma cadência, um fluxo de cadência para a gente em outbound, por exemplo? É uma série, uma estrutura de touchpoints ou de interações que eu vou ter com o meu lead para conseguir uma conexão. Então, liguei para ele, não consegui falar com ele, dali a 2 dias eu mando e-mail. No mesmo dia eu faço uma ligação e coisa do tipo. E aí pode durar 10, 20, 15, 45, 50, 300 dias. Depende do produto, depende do cliente. Depende da sua jornada de compra, depende de tudo, exatamente. Tudo depende no final das contas. Mas o que eles encontraram? Eles encontraram que as top 100 cadências deles
das top 100, 80% tem uma ligação e logo depois um e-mail no primeiro dia. E aí eles entenderam que a variação, ou seja, multicanais, falar com lead por telefone, por e-mail, por LinkedIn e por outros meios, como WhatsApp, talvez Facebook, tem gente usando muito chatbot ou algumas outras coisas do tipo para inbound, mas ainda não usa nada para outbound. Muita gente consegue fazer isso, de novo, dependendo do seu mercado, consegue resultados mais efetivos do que simplesmente seguir no e-mail. Então essa é uma das primeiras grandes mudanças que a gente viu. Lá atrás o Aaron Ross trouxe uma lógica onde você segmentava seu processo, então você dá responsabilidade a alguém de ser o que ele chama de Hunter ou o que a gente chama de SDR ou BDR, que é o Sales Development Representative. É o cara que vai desenvolver um negócio, ele conecta com um lead que nunca ouviu falar de você de maneira fria, que é a lógica do outbound, e aí, ele vai arredondar a bola e dar um passe mais redondo, né? Não vai dar aquele toque muito quadrado pra frente. E aí, depois disso, você tem um closer, que é o cara especializado em pegar aquela bola redonda, matar no peito e bater pro gol. Então, dentro disso, o Aaron Ross trouxe uma lógica nova, onde ele consegue escalar não só em volume através do e-mail, como dentro de uma estrutura, criar um processo que roda muito melhor, onde você tem especialistas que geram muito mais resultado. Dividindo a equipe ali em SDR, no Closer, no Hunter. Exatamente, exatamente. E aí entra uma coisa, pro Brasil, a gente tem um cenário que muda ligeiramente. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o SDR do Aaron Ross, ele levanta listas de maneiras fáceis. Você tem uma base de dados muito grande, lead lá é muito mais barato do que aqui. Vini, só explicando para quem não conhece o termo, né, o que é SDR, seria o pré-vendas, né? Exatamente. Acho que é a melhor maneira de traduzir no final das contas, né? E esse cara de pré-vendas, ele tem um trabalho muito grande, por quê? Porque ele recebe uma lista e ele vai tentar conexão. Ele vai tentar falar com aquele cara por e-mail, por telefone, por aí vai. Mas, na hora de fazer isso acontecer, ele precisa de uma lista na mão. Perfeito. E aqui a gente não tem a mesma base de dados lá dos Estados Unidos. Então, o que a gente percebeu? A gente precisava ter um processo de geração de listas eficaz. Porque você compra lista no Brasil, muito mais que os 30, 40% de caras que são lixo. Por quê? Porque 30, 40% da sua lista ela queima de um ano para o outro por atualização. O cara sai da empresa, então o e-mail dele se torna inválido, ou até mesmo a empresa fecha e por aí vai. Nesse nível de assertividade, a gente não conseguia fazer isso funcionar dentro do nosso mercado. Então a gente trouxe um processo que a gente chama de inteligência comercial, que ajuda não só trazendo ferramentas, como um processo efetivo para você gerenciar essa etapa. E aí ele pega algumas outras coisas também. Maravilha, e é muito bom ter essa divisão da inteligência comercial, quem corre atrás desse pré-vendas, porque, por exemplo, eu vejo na própria Smart Talk que a gente fez essa mudança, muito vindo inclusive do treinamento do Outbound Marketing, porque o tempo que era perdido para achar quem são as pessoas que a gente vai entrar em contato era tão grande, às vezes a empresa quer economizar, não, vou colocar um SDR para ele fazer tudo. Ele vai pensar em qual empresa prospectar, vai pensar no e-mail, vai fazer a prospecção, vai qualificar e aí sim passar para um hunter, um vendedor, enfim. E a gente fez essa divisão, eu acho que se otimiza, ganha tempo de trabalhar com especialistas, né, em cada um. Traz o que cada um tem de melhor, né? É uma linha de produção e vendas, né? Acaba que todo mundo sabe fazer aquilo muito bem e a qualidade final do processo se torna melhor, né? E aí eu acho que entram dois fatores cruciais nisso. O processo de inteligência comercial é um processo complexo. Então, quando você deixa, por exemplo, alguém responsável por fazer aquilo e outra coisa, você tem o mesmo problema que o Aaron Ross lá atrás visualizou dentro do processo de outbound completo. Por que ele estruturou em hunters e closers, o pré-venda e o vendedor efetivamente? Porque ele entendia que o vendedor, na hora que ele tinha a tarefa de prospectar e depois fechar uma conta, ele ia sempre priorizar fechar uma conta. E aí isso gerava uma inconstância no processo dele, até por isso o livro dele chama Receita Previsível, que é previsibilidade, ou seja, você precisa ser mais constante. Que é diferente de recorrência, né? Exatamente, muito diferente. Então essa previsibilidade, ela garante o quê? Que eu tenho um cara sempre gerando ali os leads no meu topo do funil e um cara sempre gerando clientes. O meu vendedor, ele vai, prospecta, enche o funil dele, ele começa a fazer proposta, mandar contrato, aí ele para de gerar lead de novo, fecha com esses caras, gerou cliente, mas aí o funil dele tá vazio, aí ele vai ficar gerando de novo. Ele entendeu que existia um tempo ocioso nesse meio, onde eu deixava o cara fazendo um processo e outro, porque ele não consegue trocar o chapéu ao longo do dia. E aí se ele não consegue trocar o chapéu, em vários casos, ele prospecta melhor do que ele fecha. E aí eu trabalho com um lead quente, porque ele prospectou bem aquele cara e ele não fecha bem. E do outro lado, o cara que não prospecta bem e fecha bem, ele não consegue encher o funil dele. Então assim, esse time de especialistas ele resolve esses problemas. E para inteligência comercial é o mesmo.
Muitas empresas que não fazem esse nível de divisão aqui no Brasil e utilizam uma ferramenta qualquer, ou vai tipo, pelo caminho de menor atrito, pega aquela ferramenta que vai buscar ali no LinkedIn e geral, tipo, cuspir uma lista. Esse cara ele vai ter problema de bounce rate, o bounce rate dele vai ser alto, ou senão ele levanta 1.000, 100 contatos e fica só com 30, 300. Então, a partir do momento que você se torna ineficiente demais, é aquela lógica. Toda vez que você joga alguma coisa para dentro do seu funil, se você joga muito volume, você vai vender mais conta. Mas e a qualidade do seu processo no final? Então, o processo de inteligência comercial, ele garante que você tenha uma eficácia maior ao longo de todo o seu funil. E Sales Engagement traz um pouquinho disso. Então, a gente acaba tipo, falando que é meio que uma evolução. Ele trata de inbound, de outbound, de tudo, para fazer o quê? Para entrar justamente em um processo de otimização constante daquilo que eu faço. Então acho que esse é um ponto importante. O segundo fator, que é um negócio que você falou lá atrás, que eu acho essencial, é que hoje em dia a venda é muito consultiva, né? Então quando a gente fala de venda consultiva, quanto mais eu entendo do meu lead, melhor. E como a gente tem muita informação à disposição, de vez em quando só o LinkedIn do cara não é suficiente. Por mais que seja grandioso, não é suficiente. Em outros casos é suficiente, mas eu colocar um cara para fazer um trabalho mais afobado, onde ele levanta a lista e vai disparando, é ruim. Então, a gente tem um modelo de venda consultiva que realmente preocupa em gerar valor, em entregar algo de bom, é tipo sensacional. E é legal porque você já tem esse mindset pronto, né? Você já pensa dessa maneira, cara, eu tô gerando valor, eu tô fazendo certo. É isso. E isso que é o vendedor hoje em dia. Ele acaba com aquela pecha do vendedor que empurra um produto e tenta fazer acontecer de qualquer maneira. Começa a descarregar a informação do produto, ninguém quer saber mais dessa pessoa. Exatamente. E isso eu acho que ficou acabado, assim. Hoje em dia, se vocês pegarem o processo seletivo de vocês, o nosso processo seletivo, esse nível de preocupação com o cliente, ele é algo necessário, não só no treinamento, mas até mesmo assim entender se aquele candidato ali à vaga, ele tem esse perfil, ele vai conseguir preocupar com quem está do outro lado, ter um nível de empatia alto, né? Maravilha, é isso que a gente preocupa muito aqui no Smart Talk, né? Eu nem gosto de falar que nós somos vendedores, eu gosto de falar que nós somos consultores para trazer uma solução que vai resolver um problema da pessoa que está do outro lado. Não vamos problematizar esse vendedor, né? Ah, vendedor é difícil. Gente, a gente está trazendo solução para quem está do outro lado. E aproveitando isso, Vinícius, imagino que muitas das pessoas que estão nos assistindo, assim como eu, né, já assisti vários webinars, assim, tanto de vocês quanto de outras empresas também, de outras pessoas, queira saber assim, eu sou vendedor, que seja quem está começando, quem está há muito tempo no mercado, quais são as melhores práticas? Olha, começou meu mês, o que eu devo fazer? Como que eu começo ali? Meu Deus, eu estou zerado, comecei agora, o que eu tenho que fazer? Eu contando um pouquinho assim da Smart Talk, eu quero ouvir também a sua opinião e falar de forma geral, né? Porque a gente tem vários produtos, né? Várias pessoas, diferentes produtos aqui assistindo a gente. Vou falar que eu gosto de trabalhar com 3 etapas, que aprendi muito também nesse treinamento. Eu vou falar isso várias vezes, mas é porque realmente somou muito aqui para Smart Talk. Não é porque você está aqui, todo mundo sabe que eu falo isso. Mas a primeira etapa que eu faço eu entro no meu CRM e eu vejo para quem eu vendi nessa mesma época do ano passado. Então, só para pegar um exemplo, né? Se nessa mesma época ali para março ou abril eu vendi para uma convenção de vendas, então quando for janeiro ou fevereiro desse ano, eu já vou entrar em contato com a pessoa, por exemplo, é uma empresa que vai fazer uma convenção de vendas, então eu já entro em contato, olha, lembra que a gente fez essa convenção de vendas no ano passado, deu super certo, você gostou do resultado? Então, já que você tem isso, vamos trabalhar agora com um tempo maior. O que acontece? Como ela gostou do ano passado, a tendência dela gostar esse ano é muito maior. E o melhor disso, né, eu consigo oferecer um novo produto. Pegando no caso da Smart Talk, por exemplo, se eu fiz só a apresentação que passou nesse evento, então eu posso trabalhar ali também a narrativa do evento, escrever todo o discurso daquele evento. Então eu me programo para não só garantir uma nova venda, mas como também aumentar, né, fazer um upsell ali dessa mesma venda que eu fiz ano passado. Se deu certo, a tendência dele fechar de novo com a gente é muito grande. Então esse é o primeiro passo, é a dica que eu sempre dou para minha equipe. Pega o que você vendeu nessa mesma época do ano passado. No mínimo você já tem a facilidade de conversar com o cliente e já conhece o que você fez e deu certo. O segundo passo é pegar aquele cliente que acabou de receber uma entrega nossa. Esse cara está com a gente na cabeça ali naquele momento, ele está super satisfeito com a entrega e ele vai estar aberto, seja para, por exemplo, fazer uma nova venda, então se ele comprou o discurso, a gente treinar ele para fazer essa apresentação, ou não, ele fazer uma indicação ali dentro da própria empresa dele, porque se ele gostou, ele vai se sentir à vontade para indicar a gente para outra. E uma coisa muito importante, que eu também li lá nos artigos que vocês mandam para a gente, que é importante no momento da indicação, eu não simplesmente pedir, indica a gente para alguém aí.
eu já vim com uma sugestão que não faça o cara ter que pensar e depois ele esquecer daquilo. Então, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é, quando vai fazer esse pedido de indicação, já falar, olha, se eu vendi na comunicação, pensa num outro departamento ali dentro, por exemplo, que você pode vender. Então, olha, por que você não me indica no RH? Eu fiz isso com uma mesma outra empresa e deu super certo. E como você gostou, provavelmente a pessoa da RH vai gostar. Marca uma reunião para mim com ela. Então, se no caso, olhar o LinkedIn, ver se tem uma conexão que você gostaria de ter, alguma coisa do tipo. Exatamente, certo? Um site. Olha, entrei no seu site aqui, vi que vocês vão fazer um evento X. Já que você gostou, vamos pensar nisso também, enfim, já é mais fácil de ter essa abertura. E o terceiro passo, você mesmo já citou, que eu sou fã número 1, já falei com o Gustavo isso, que é o pino de boliche. A gente pegar uma referência, por exemplo, no escritório de advocacia. A gente já trabalhou com quase todos os escritórios de advocacia aqui de BH. Quando eu entro em contato para fazer uma cold call ou mandar um e-mail, né, eu prefiro a ligação, vou falar disso daqui a pouco, mas eu já falo o que a gente fez para esse escritório, então é muito mais fácil ter uma referência. E quando toca ali na vaidade, eu acho que a pessoa se sente, pelo menos ela quer saber o que o concorrente dela fez, né? Então, eu sigo essas 3 etapas, é o que eu gostaria de compartilhar com o pessoal, mas eu gostaria de ouvir você também, Vinícius. O que você acha sobre isso? O que você entende como boa prática, tanto para quem está começando agora com vendas ou está com mês zerado e está muito tempo no mercado? O que você tem para falar para o pessoal sobre isso? Cara, antes eu só vou fazer um comentário, se você me permite, porque eu acho isso muito legal. Uma das coisas que eu considero cruciais quando a gente fala de processo de vendas é que, analisando só o que você deu de dica aqui, por exemplo, você usou um gatilho de autoridade na hora de pedir indicação, você usou um momento de compra do cara, que é um momento onde ele está próximo de uma euforia com a entrega, e aí por isso ele vai fazer uma nova compra, e você usou um de recorrência, que é puxando um gatilho lá de trás, onde ele teve sucesso contigo e agora você está querendo trazer ele de novo para a realidade. Perfeito, Vinícius. Isso tudo tem uma dependência, que é, se você vende para o escritório de advocacia, que é o principal escritório da sua cidade, e você entrega mal, ele vai falar mal de você. E uma hora ou outra isso quebra suas pernas, você não tem solidez. E o mesmo acontece para os 2 outros casos. Se você acabou de entregar alguma coisa e a experiência foi ruim, ou se você entregou um ano atrás e a experiência foi ruim, acabou. Então toda vez que a gente fala de serviço, de produto, se você está entregando serviço e produto e você não consegue gerar esse valor para o seu lead, não adianta seguir nada do que eu ia estar falando. É legal você entender, por exemplo, isso para mim é uma das maneiras mais claras de entender que a Smart Talk está gerando valor. Por quê? Porque você consegue reativar esses caras. E essa é uma das belezas que a gente tem. Quando a gente olha para clientes nossos, os principais clientes, aqueles que conseguem ter as maiores escalas de vendas, dar saltos gigantescos, ter resultados consistentes e tudo o restante, eles dependem sempre disso, de entregar um valor real. Não adianta o vendedor acreditar que entrega valor, se na hora que ele vende e aí vira uma entrega real do time, seja de Customer Success, um time de operação ou de projeto ou de qualquer coisa, se aquilo ali só parece um sonho, né? Então você tem que ter uma entrega real. Eu acho que esse é o ponto que todo empreendedor preocupa no final das contas, né? Não vender sonho demais. E isso pra mim é um fator crucial. Então assim, reveja esses conceitos se isso não acontece contigo. Tem alguma coisa errada aí acontecendo. De parabéns, naturalmente. Mas no final das contas... Você é mérito da equipe inteira, né? Com certeza. Eu sempre falo, todo mundo aqui, desde o atendimento até quem está na produção, até o marketing, todo mundo faz parte daquela venda. Se ninguém está entregando a sua parte, o cliente vai ficar insatisfeito, ele vai ser o primeiro a falar mal da gente, e isso vai ser uma dificuldade maior, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, como eu estou há muito tempo nesse mercado de apresentação, tem 7 anos que eu estou no mesmo segmento, eu já sei aquilo que atrai os clientes, aquela entrega que foi satisfatória, então eu já pulo muitas etapas naquele processo todo de spin, né, de fazer uma pesquisa ali sobre a dor do cliente, etc. Então, de trazer autoridade e empatia também, então eu já consigo pular uma etapa. Mas se não está funcionando aquela qualidade do produto, se o cliente está satisfeito, nem adianta, não tem estratégia que vai resolver, né? Com certeza. Você não vai conseguir virar isso, né, Vinícius? Acho que isso é um pouco que você está falando agora. Né? Exatamente. E aí entra uma dica assim, eu acho muito simples. Eu acho que quando você fala, por exemplo, de gostar de cold call, eu acho que uma das maiores travas de quem está começando em vendas, ou de quem está formando um time em vendas, é de vez em quando não entender que como vendedor, como profissional de vendas, muito do seu trabalho é dar a oportunidade de um cliente seu ter um problema resolvido. Você está lá para ajudar ele. Então não tem porquê, por exemplo, você sentir que você está devendo algo para ele ou que você está sendo chato. Quando você faz um follow-up com esse cara, seu mindset tem que ser:
eu estou aqui para te ajudar. Ele precisa de você tanto quanto você precisa dele. Exatamente. Então é uma troca. Não existe uma dependência de alguém de um lado ou de outro. Eu acho que esse é um dos principais fatores que nosso mercado ainda está amadurecendo muito. Mas eu posso dividir minhas dicas então em duas áreas, para quem está começando outbound e para quem já faz? Vamos lá, todo mundo quer saber. Então ótimo. A primeira coisa que eu posso falar é, para quem está começando outbound, defina metas. Se você quer começar, quer testar, eu costumo falar com o meu time, feito é melhor que bem feito. Demorar demais, planejar demais, não colocar tipo, as coisas pra rodar, não é bom. Amo essa frase, viu? Só te cortando, eu amo essa frase, porque às vezes a gente fica pensando ali, qual e-mail eu vou enviar e não envia. Não envia. Ou como que eu vou fazer essa ligação e não faz, né? Ou desenha um plano maravilhoso e nunca consegue colocar ele em prática porque ele ficou complexo demais. Maravilha. Feito é sempre melhor que bem feito, só que você tem que saber o mínimo que você gostaria de alcançar. Igual eu falei, se você joga, sei lá, 100 leads para dentro do seu funil, que você está prospectando aleatoriamente, você consegue converter 2? São 2 a mais que entram, mas 2 a mais é o suficiente? É uma qualidade legal? Então tenha benchmarks claros. Seja de aproveitamento da sua lista, seja de conexão com os leads que você recebe de uma lista, seja de conversão desses leads em MQLs, que é o lead qualificado pelo marketing, um lead que tem perfil de compra. E aí depois para SQL, que é o Sales Qualified Lead, o lead qualificado para venda, que é o lead que além de perfil tem maturidade. Ou seja, ele não só tem as características de alguém que compra de mim, como ele também está no momento de compra, ele entende o porquê de comprar, o problema dele é latente, ele quer resolver esse problema e por aí vai. E no final de SQL para cliente. É aquela lógica aí, se a gente puxar assim, é impossível você não ter uma meta e dobrar essa meta quando você alcançar. Então assim, a gente tem que ter metas independente de seu início ou não. Então acho que essa é a primeira dica. A segunda é, se você já tem processo, olha o que você fez nesse primeiro trimestre, olha o que deu certo, olha o que deu errado. Uma métrica muito clara que a gente tem do nosso lado, a gente chama ela de deal flow, ou fluxo de negociação. Como que ela funciona? Eu olho todo o meu funil e eu falo assim, olha, para 10 caras que eu coloco aqui, eu converto 0,1. Perfeito. Se eu estou falando disso, quer dizer que eu estou convertendo o quê? 1% de todo mundo que eu coloco no meu funil. Aí eu viro e falo, pô, esse mês eu quero converter 30 clientes. Quantos caras que eu preciso ter entrando aqui ou ao longo do meu funil? Então, você começa a entender, ao longo das etapas, ao longo do seu processo, o que é um forecast, uma previsão de vendas mais correta. Caso você não tenha isso, você vai naquela pegada maluca, né? Chega no meio do mês, olha e fala, estamos longe do meio da meta, a gente já está no meio do mês, como é que a gente faz? Aí todo vendedor tem aquela crença de que a última semana é a semana que todo mundo compra, semana mágica. Né? Semana mágica, vamos. Aí acontece de passar o saquinho do Papai Noel dando presente para todo cara que quer fechar e por aí vai. Isso é ruim. Previsibilidade e constância ao longo do tempo, ao longo do mês, ele te ajuda justamente a não ter esses picos de estresse. Isso ajuda em turnover de time, em felicidade no local de trabalho, todo mundo está mais satisfeito, mais animado. Você chegar no final do mês não ter uma pressão tão grande. Então você saber que ainda é difícil bater a meta, mas que você está próximo, você está no caminho, tem que fazer uma gordurinha. E mais do que isso, dependendo do seu ciclo de vendas, ou seja, o tempo que demora de um lead entrar no seu processo e fechar lá na frente, ele garante que você consiga ainda resolver um problema. Senão chega o gestor ali no meio do mês e fala, nossa, demora um mês para vender. Não adianta eu colocar 50 caras para dentro do meu funil, que eu não vou vender para ninguém esse mês. Esse mês eu já estou perdido. Então, olha, tenta entender esse fluxo de negociações. Quantos caras que passaram pelo seu funil ao longo do primeiro trimestre? Quantas contas que você fechou? E aí pensa, falta quanto para você bater a meta do segundo trimestre nessa diferença? Então, nessa conversão total, quantos caras a mais você tem que jogar para cá? E dado o seu ciclo de vendas, até quando que você precisa colocar esses caras? Senão não vai dar tempo de fechar, não. Maravilha. Então é mais ou menos assim, olha, eu comecei meu mês, o que eu tenho que fazer? Para eu converter tanto, eu tenho que fazer tantas reuniões, tantas prospecções, né? Então eu vou voltando ali no funil, na cadência. A gente gosta de brincar que isso pra gente é a lead goal, ou no final das contas um indicador que guia. Eu sei que eu tenho que falar com 10 novas pessoas por dia, porque eu vou converter 2. E aí essas 2 que eu converto, eu consigo ter 2 reuniões por dia da semana, e essas 2 reuniões geram um MQL, esse 1 MQL me gera 0,5 propostas enviadas por dia, que vão me gerar tipo um cliente a cada 3 dias. E aí no final do mês eu bato minha meta. Então se você controla o seu processo assim, é muito mais fácil que você só olhar se eu estou convertendo cliente ou não. Por quê? Porque você consegue ter prognósticos e entender, por exemplo, olha, eu não estou conseguindo falar com 10 pessoas por dia. Então talvez meu problema seja produtividade, seja muito operacional na minha mão. Ou, olha, eu estou conseguindo mandar proposta, mas a galera não converte. Será que eu estou educando mal?
Será que eu não estou fazendo follow-up suficiente depois que eu mando a proposta? Será que esse cara não está chegando com a urgência necessária? Então você consegue ter uma noção melhor do que você precisa corrigir no seu processo. Então, muito bom, a gente fez um treinamento na Smartalk, na Outbound, com o Gui Mendes, que foi gerente muito dele, é sensacional, né? Sou fã do Gui Mendes, abraço pra ele. Abraço pra ele, é sensacional, cara. E é uma coisa que ele fala muito, e ele fala que não adianta, né? O vendedor sofre pressão, ele trabalha, ele é o motor da empresa ali, mas ele tem que estar feliz no ambiente de trabalho dele, né? Ele tem que estar gostando do que ele está falando e, principalmente, ele tem que acreditar naquilo que ele está oferecendo. Se ele mesmo já está indo para a reunião não acreditando naquilo, quem vai acreditar, né? Quem vai confiar naquele produto, aquele serviço, vai ser a solução para quem está do outro lado. Eu gosto muito de brincar com o meu time que o comercial ele está sempre no playoff. Se em março ele está na parte de final, ele bateu a meta, ele ganhou a parte final, ele vai para semifinal, só que ele sempre está nisso, né? Sempre semifinal, depois volta a parte final. Não adianta nada que você fez no mês, você tem que fazer no outro, né? E pensando nisso, eu gosto muito de brincar também que o que a gente faz como vendedor é muito consultivo, né? A gente não faz uma venda, né? Então, eu sou formado em publicidade, né? Então tem alguns amigos que são do ramo também. Eles falam, pô, mas você formou em publicidade, você é vendedor. Cara, eu te garanto que eu faço muito mais publicidade que você, porque eu estou fazendo consultoria ali para o marketing de várias outras empresas, entendendo o dia a dia deles, o que eles têm de dor ali, o que eles precisam. Mas como a gente está focando muito aqui na parte prática, Vinícius, e eu que, mais uma vez, já estive do outro lado, assistindo o webinar para saber o que eu posso trazer de melhor para o meu mês, vindo na parte prática, assim, como que você acha que é a melhor forma de abordar um novo cliente, fazer seja um cold call ou não, é por telefone, e-mail, o que você tem para dizer para o pessoal sobre isso? Cara, eu acho que a gente tem uma situação no Brasil que ela é complexa. Por quê? Porque o Brasil é como se ele fosse tipo uma cebola, eu posso descascar ele em diversas camadas. E essas camadas elas se comportam de maneiras diferentes. Eu tenho um setor, por exemplo, que é o setor de tecnologia, que é super early adopter, ou seja, ele vai adotar novas ideias, novos processos, e as coisas saturam nele muito mais rápido do que vão saturar, por exemplo, no setor de indústria, que vai demorar um pouquinho mais a chegar até ele aquilo que a gente está fazendo. Perfeito. Então eu acho que uma das principais coisas que você tem que entender é qual é o seu mercado. O seu mercado é um mercado que está adotando rapidamente novas lógicas de vendas, novas tecnologias, novas ideias e metodologias de processo? Se sim, começar pelo Predictable Revenue está errado. Então assim, eu sou uma agência de marketing digital, cara, esse mercado já está saturado, todo mundo já está começando a fazer outbound. Inbound já é gigantesco nesse mercado. Então, se você está começando a mandar e-mail agora, tá meio tarde. Por quê? Porque o cara que você está prospectando, ele já recebe de 300 outras agências e ele ainda tem o e-mail marketing brigando na inbox dele. Perfeito. Então, quando a gente pensa nessa cebola, as camadas de fora, elas vão lidar bem e vai funcionar bem numa lógica de Predictable Revenue. Mas, assim como a gente vê no mercado americano, uma hora isso satura. Então, o que você tem que procurar no seu processo? Aquilo que funciona agora e otimização constante. Então, se para você agora a lógica do Predictable Revenue funciona perfeitamente, testa, funcionou ótimo. Testa rápido, né? De novo, testa rápido e tem uma noção de meta. Não só testa por testar, sem ter números, sem ter nada. Tenha os indicadores em mãos, entenda o que está dando certo e está dando errado. Foi falar, e-mail não está funcionando tão bem, vamos colocar então um mix de atividades. A gente já recomenda que todo mundo comece com um mix de atividades, porque a gente sabe que boa parte do mercado está começando a ficar saturada com e-mail. E-mail está começando a ficar cada vez mais difícil e a gente tem setores, como por exemplo, setor de saúde, setor de educação, que é quase impossível você conectar com alguém por e-mail em volume. Perfeito. Então, pensando nesse sentido, sempre você se beneficia de ter multicanais. Se eu posso ganhar dinheiro com dois processos, por que eu vou ganhar só com um? É a lógica que a gente falava lá atrás. Se eu posso fazer inbound e outbound, por que eu vou fazer só inbound? Se os dois vão me dar dinheiro, se os dois vão me fazer crescer, se os dois dão resultados, se eu afeto mercados legais e por aí vai, por que eu vou deixar? São complementares, né? Um não atrapalha. Exatamente. Então, se não é uma competição, não existe uma competição entre falar por e-mail e falar por telefone. Então, se o meu mercado reage bem a eles, eu vou testar. Se eu quero começar fazendo por e-mail, testa por enquanto umas ligações, vê o que funciona, vê o que não funciona, vê se o nível operacional está alto demais para o retorno, talvez daqui a pouco mude. Então, acho que essas são as principais coisas. E segundo, na hora de levantar a lista, não dependa de apenas um canal. É a mesma coisa, se você depende do LinkedIn, amanhã o LinkedIn muda a maneira que ele permite que você entre na base dele, é a mesma coisa do cara que até outro dia dependia de ads do Facebook ou de orgânico do Facebook. Esse cara começa a fazer só ads agora, o ads está ficando cada vez mais caro porque o orgânico dos caras acabou com todo mundo que dependia disso.
Então se você depende de um canal, você se tornou dependente como empresa, seu negócio depende de outro negócio. E se esse cara muda a ideia dele, assim você pode acabar ou você pode ter um baque tão grande que você vai passar tempo reformulando. Então eu acho que são duas coisas, o LinkedIn ele é sensacional, ele é muito legal, mas procure outros caminhos também para gerar. Não só, tipo, por exemplo, participar de evento que a gente estava falando que mais cedo é uma boa maneira de gerar listas em outbound, como você conseguir listas qualificadas via Google, montando crawlers, comprando uma outra lista que você entende, uma outra ferramenta que faz ter uma base de dados mais ampla. Hoje a gente pega ferramentas que são exclusivas no LinkedIn aqui no Brasil e fora, eles estão tipo, ali dentro de uma base que vai até 500 milhões de pessoas. No Brasil ele não bate nem 50. Se você pega tipo, uma ferramenta que bate em mais bases de dados, esses caras chegam a 30, 40 fácil sem o LinkedIn lá dentro. Então você tem muito mais gente para alcançar. E aí entra um trade-off muito claro. Se você só fala com o cara do LinkedIn, se você só fala com 20, 30, 40, 50% dos caras que você encontra lá dentro, porque o restante você não acha e-mail, você não acha o telefone, você está deixando o seu competidor falar com esses caras. E ele vai falar com esses caras de maneira muito tranquila, porque a competição não existe naquele mercado. Não, beleza? Maravilha. Vinícius, quero te agradecer muito a sua participação aqui. Eu tenho certeza, para quem é comercial ou não, está querendo estruturar a sua equipe e alavancar as vendas da sua empresa, teve uma verdadeira aula aqui com você hoje. Foi muito bom para a gente participar disso também, promover isso junto com a Arif, com o Outbound Marketing. Então, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que ajudou muito, mas também tem muitas outras coisas que a gente pode falar. A gente poderia ficar falando aqui. O pessoal já está pedindo para a gente cortar aqui, mas se deixar a gente falava até amanhã. Mas eu gostei muito que a gente trouxe muito para a prática, né, para o dia a dia. Mas é importante também o pessoal dar uma lida lá no blog, né, entender melhor essa parte teórica de tanto de qualificação também, para fazer o spin, fazer a investigação, que é a base ali que todo mundo precisa, né? A gente trouxe mais para um lado prático, né, que a gente acredito que isso vai ajudar de fato vocês, mas eu queria agradecer, Vinícius, pela participação aí, foi um prazer enorme. Eu que agradeço pelo convite. Quem quiser conhecer um pouco mais, igual você falou, acaba que não dá para abranger tudo, outboundmarketing.com.br, e no final das contas, uma das coisas que eu acho que pode beneficiar muito quem está começando, quem quer evoluir rápido, lá dentro do outboundmarketing.com.br você vai encontrar uma área de cursos, que é o nosso Outbound Go. Lá no Outbound Go a gente já disponibilizou 2 cursos, são cursos completos, a gente usa para treinar nosso time, a gente treina os nossos clientes hoje em dia com esses cursos que são recentes, são novos, estão atualizados, e mais que isso, empresas igual a Rock, a Simpla, grandes caras do nosso mercado estão utilizando isso como filtro de contratação, o cara tem que ter o nosso certificado. Então é de graça, vai lá, 5 horas só sobre Outbound Marketing, mais 4 horas só sobre Sales Engagement. Tira seu certificado e eu garanto, é um passo gigante para você conseguir acertar na hora de implementar o processo. Maravilha, Vinícius. E aproveitando também, queria agradecer vocês que nos acompanharam aí nesse webinar. A gente vai ter outros eventos que ajudam muito o comercial, a gente já está planejando também outros webinars, outras conversas. No nosso blog tem muitas dicas também para desenvolver templates, e-books falando sobre como prospectar, como fazer uma apresentação adequada para o seu prospect ou em uma reunião de negócios. Então não deixe de nos visitar, www.smarttalk.com.br. E muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Até a próxima.